Olá pessoal, sou a professora Natália. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura. Então eu espero que vocês estejam preparados, que eu vou fazer um resumo bem rápido e bem consistente sobre a literatura modernista, tá certo? Vamos lá então. Primeiro, eu vou falar sobre como surge a literatura modernista. Na verdade, nós vamos nos focar aqui na Semana de Arte Moderna, que depois vai inspirar os artistas que vêm na primeira, na segunda e na terceira geração do modernismo, tá certo? Bom, primeiro, os antecedentes e a formação da literatura da Semana de Arte Moderna, né, da literatura modernista. Primeiro, as vanguardas europeias. A gente tem o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Destas, a que mais cai em prova é o futurismo, tá certo? Aquele que está lá em primeiro lugar lá. O futurismo, ele traz o futuro justamente para a arte. Se a gente tinha, por um lado, o parnasianismo como referência no final do século XIX, o início do século XX traz uma necessidade de transformação. O clássico já não é mais o suficiente para a expressão das pessoas. É preciso inovar. E essa inovação é própria do futurismo. O futurismo, ele quer velocidade, ele quer rapidez, quer que as coisas que estão no mundo em transformação e que estão acontecendo de forma muito rápida, apareçam também na poesia e na arte em geral, tá? O expressionismo, a expressão principalmente dos sentimentos, das emoções e a expressão do mundo como eu lírico o vê, né, como o autor o vê, essa é a parte mais importante do expressionismo, a influência no modernismo é essa, tá certo? Além disso, o expressionismo vai também fazer, vamos dizer, o estopim para a Semana de Arte Moderna, quando a Anita Malfatti vai fazer a sua exposição em 1917, baseada no expressionismo, tá certo? Esse é o nosso terceiro tópico aqui, do qual nós já vamos falar. O cubismo, o dadaísmo e o surrealismo também trazem muitas influências. Sobre eles, o surrealismo, por exemplo, traz a atmosfera onírica, né? Os sonhos para a arte. Nós vamos ter a arte simplesmente sendo reconhecida em qualquer coisa, né, com o dadaísmo, e eu espero que vocês possam usar essas referências como parte do que nós vamos entender agora do que foi o modernismo. O modernismo, ele é uma junção de tudo isso e muito mais, tá? Ele foi criado por uma influência de todas essas artes que estavam se proliferando na Europa, tá certo? Aí quando vem aqui pro Brasil, ela vem um pouquinho mudada, e aí gera depois o modernismo. Bom, como isso acontece? Em 1912, Oswald de Andrade volta da Europa e ele aponta o atraso do Brasil na arte, em alguns sentidos, claro, e traz, claro, influências do futurismo. Machado de Assis, não, Oswald de Andrade, desculpa, Machado também cai bastante em prova, mas Oswald cai muito na prova de vocês, e a prova da UNB, quando vem com Oswald de Andrade, às vezes faz essa associação com o futurismo. É importante que vocês lembrem que ele é modernista, ainda que tenha influências do futurismo, tá certo? Em 1917, a gente tem a exposição da Anita Malfatti, a qual demonstra, né, influências do expressionismo. Ela é criticada por Monteiro Lobato, nessa crítica que a gente tem aqui, ó, paranoia, mistificação, e a partir disso as pessoas começam a perceber essa tendência do Brasil de muito tradicionalismo. Monteiro Lobato, que é pré-modernista, tá certo? Já que citamos o nome dele. Ele não faz parte do movimento modernista, se opõe ao movimento modernista, embora, na verdade, a arte dele seja muito inovadora em muitos sentidos, tá certo? Mas essa oposição e essa crítica a Anita Malfatti fez as pessoas ficarem um pouco revoltadas, as pessoas que apoiavam uma inovação. E elas acabaram criando a Semana de Arte Moderna, tá bom? Em 1919, vamos ter a obra Carnaval de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que é um importante modernista também, tá? Vem com obras impressionantes mais tarde. Em 1921, Oswald Del Picchia, Mário de Andrade, enfim, começam a divulgar o modernismo. E, finalmente, em 1922, aqui embaixo, ó, surge a Semana de Arte Moderna, com 3 dias de apresentação, embora outras obras ficassem em exposição durante a semana, tá? E essas 3 apresentações, aliás, essas 3 noites de apresentação, tá? Tiveram muitos efeitos mais tarde sobre a arte que vai vigorar no Brasil. A gente vai ter uma divisão do público, tá? Isso aqui embaixo, ó,
Me acompanhem aqui com as características, tá certo? O público, ora, vai apoiar a Semana de Arte Moderna, ora, vai vaiar a Semana de Arte Moderna. O parnasianismo vai ser a grande oposição do modernismo. Já nasce o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, já mostra isso, como o parnasianismo já estava sendo superado mesmo na ideologia desse pessoal, tá? O nacionalismo crítico não é um nacionalismo ufânico, né, ufanista do romântico, é um nacionalismo que critica, que mostra os problemas e ao mesmo tempo debocha. É a modernização e a inovação por meio do modernismo, tá certo? Para finalizar, vamos à citação de alguns desses autores, tá? Primeiro nós temos aqui em cima, ó, estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados em pleno parnasianismo. Ó a crítica ao parnasianismo aqui. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com os olhos livres. Essa é a ideia de Oswald de Andrade, que vai escrever depois o Manifesto Antropófago. E antes disso vai escrever ainda o Manifesto Pau-Brasil, ambos de viés bem nacionalista e defendendo uma arte modernista, tá certo? Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho em nossa arte. Olha o sonho aqui, ó. Sonho também é surrealismo aparecendo pra gente. Que o rufo de um automóvel nos trilhos de 2 versos espante da poesia o último deus homérico. Olha aí uma certa crítica ao parnasianismo com a sua antiguidade clássica. Que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar na era do jazz band e do cinema com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena. Total crítica ao parnasianismo, tá? Que era uma retomada também da Arcádia e do neoclassicismo, tá? A nossa literatura está morrendo de academicismo, aí Graça Aranha, né? A Graça Aranha que é comumente associado ao pré-modernismo, mas que também participou do modernismo mais tarde, tá? A nossa literatura está morrendo de academicismo, não se renova. São os mesmos sonetos, os mesmos romances, os mesmos elogios, as mesmas descomposturas que ouço desde os tempos da fundação da academia. E aí, com isso, a gente termina essa crítica que o modernismo faz ao parnasianismo e essa tentativa de inovação que nasce com a Semana de Arte Moderna. Valeu, pessoal! Essas são as minhas dicas sobre o modernismo e a Semana de Arte Moderna, uma pequena revisão. Façam bom uso e boa prova!